E será que o Pablo Marçal tem alguma chance de ganhar a disputa para prefeito de São Paulo? Qualquer pessoa sensata diria que sim, afinal 10% na primeira pesquisa, sem nenhum tipo de propaganda, é o suficiente para colocar qualquer um como um candidato viável. Mas de ser viável para disputar até ter realmente uma chance grande é um caminho muito longo. O Pablo Marçal ele tem duas características que são importantes em alguém que queira disputar uma eleição para a prefeitura, uma eleição onde precisa de voto da massa, que são as seguintes. Primeiro, saber fazer propaganda de si mesmo. Isso é importantíssimo e o Pablo Marçal eu acho que ele é um dos melhores no Brasil em relação a isso. E aí você julgue se é para o bem ou para o mal, mas ele é um dos melhores na arte de fazer propaganda para si mesmo. E outra questão muito importante que o pessoal às vezes se esquece é a possibilidade de ultrapassar os outros competidores tendo um teto mais alto. O que é o teto do candidato? O Boulos, por exemplo, ele está num teto de 38, 40 e parece muito difícil que ele ultrapasse aquilo. Ele vai ter que contar que os votos da Tabata vão para ele, o que com certeza não é uma grande realidade. Muitos eleitores da Tabata podem ter rojeriza à esquerda mais extremada do Boulos e querer votar num cara do centrão que nem o Nunes ou qualquer outro. Então, essa questão do teto ela é importantíssima. E nós não conhecemos ainda o teto do Pablo Marçal. Não conhecemos o teto da Tabata, do Kim. O da Atena parece que tem um teto. Nunca apareceu nas pesquisas com mais de 20%, se eu não me engano. E ele dificilmente vai disputar. Ele sempre aparece dizendo que vai e negocia, blá, blá, e nunca vira nada essa negociação dele. Nunca vira nada. Então ainda precisamos saber qual que é o teto do Pablo Marçal, qual é a rejeição dele. E ele tem uma rejeição, mas não por conta da política. Ele não tem uma rejeição ideológica, ele tem uma rejeição em relação à figura dele, que algumas pessoas o consideram um coach picareta. E se ele quiser contornar essa rejeição, ele vai precisar de duas uma. Ou que as pessoas parem para ouvir tudo aquilo que ele fala realmente, para dizer ou não se ele é um picareta, ou ele vai precisar colocar as propostas dele de uma maneira muito mais coesa do que ele tem colocado. Esse é outro ponto que precisa ser abordado, eu acho muito importante, é o seguinte. O Pablo Marçal, ele adora falar que você na sua vida, você precisa de mentores para te levar na direção certa numa área que você queira explorar, que é muito mais fácil fazer assim do que fazer sozinho. Ele precisa de algum mentor na política, de alguém que vá colocá-lo na direção certa, mostrar como são as coisas, como é que é a máquina pública, como é que é a administração, porque senão, realmente, ele tem ideias bonitas, ideias bacanas, mas propostas concretas ele ainda não tem. Ele vai precisar de alguém para montar, elaborar isso aí junto com ele, fazer um plano de governo, ensinar a ele o que cada área da prefeitura faz, né, quais são todas as esferas da administração pública municipal, ele vai precisar disso. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para o Pablo Marçal nessa história toda, seria procurar algum mentor da política, que não seja um bandido do Centrão, esse é um grande problema, né? Que não seja um bandido do Centrão, que possa conduzi-lo aí nesses meandros. Sem dúvida isso seria importante. Mas agora vamos falar do cenário eleitoral, porque a situação do Pablo ela é um pouco diferente. Ele tem uma legenda para sair candidato, mas ele não tem um partido. O que eu quero dizer com não tem um partido? PRTB. Não tem tempo de TV, não pode aparecer em debate, não tem fundo eleitoral, não tem bosta nenhuma. Ele não tem um partido para competir, ele tem lá uma legenda para colocar o nome dele na urna, e isso não serve de muita coisa. Só que em contrapartida é bom se ele quiser levar em frente sua candidatura. Porque, vejam só, sabem quem tem um partido? O Kim ele tem um partido. Apesar do União Brasil não ter ideologia nenhuma, não ter programa nem nada, o União Brasil tem tempo de TV, tem fundo partidário, tem vereadores, vai poder participar do debate, tem estrutura partidária, correligionários, cabos eleitorais, aquele monte de vagabundo que fica pendurado em partido, vocês sabem como é. Isso existe no União Brasil.
E justamente por causa disso, a candidatura do Kim, extremamente viável, com 7,9%, vindo aí de um histórico do MBL, que com patriotas na mão conseguiu botar o Arthur com 9, 10% na eleição, o Kim ele tem um histórico para estourar nessa eleição. E todos sabem da capacidade que ele tem em debate, etc. Mas por conta da estrutura partidária, ele não será candidato. Vou explicar para vocês. O partido, ele faz o cálculo. Para ele, o que é melhor? É conseguir secretarias e fazer várias negociatas, emendas e etc. com o Ricardo Nunes, ou arriscar uma candidatura que pode não ganhar e, no máximo, vai servir para eleger alguns vereadores. Vejam só. Os vereadores que a União Brasil quer eleger não são vereadores ideológicos do MBL que vão vir com uma pauta de direita, uma pauta conservadora de combate ao crime, etc. É muito mais interessante eleger aqueles vereadores da cesta básica, do milheiro de telha. Esses são mais interessantes para o partido eleger, porque esses são vereadores constantemente dependentes de fundo eleitoral, de emendas, de dinheiro para suas campanhas. Então, são vereadores, são parlamentares que vão estar sempre subordinados de alguma maneira, que vão estar sempre precisando negociar com dinheiro, negociar aí com o rabo, e é mais fácil controlar esse tipo de gente do que controlar, sei lá, um vereador do MBL. Imagina, controlar a mim, se eu fosse candidato em São Paulo, que alguém fosse me pedir para votar algum absurdo, eu ia perseguir ele para fora do meu gabinete com uma espada. Então, eles não querem um cara que nem eu, dentro de uma Câmara Municipal, uma Assembleia. Querem alguém que vai precisar ouvir todas as propostas indecorosas. E por conta dessa conjuntura, o Kim não será candidato. Mas o PRTB não tem como negociar secretaria, o PRTB não tem como negociar merda nenhuma. Na verdade, o Pablo Marçal ele tem o partido não tem o Pablo Marçal. O player nessa história é o Pablo. Se ele quiser dar uma banana para o partido e fazer outra coisa, não muda em nada para ele. Mas para o partido, ter um candidato forte que possa conseguir colocar aí uns vereadores é uma coisa muito interessante. Agora, o que é que pode acontecer? É um cenário que eu vejo acontecendo, dessa dinâmica partidária podendo ferrar o Pablo Marçal. É o PRTB receber aí promessas, talvez até alguma secretaria, alguma superintendência de alguma merda, e aí o partido retira a candidatura do Pablo Marçal para ganhar algumas migalhas. Isso é uma possibilidade. E como eu vejo essa negociação acontecendo junto dos outros partidos, né? Como que eu vejo a dinâmica do jogo acontecendo? Eu vejo o Pablo Marçal se colocando como opção de direita, com candidatura possível, ou seja, ele vai pegar aqueles votos que poderiam ser do Ricardo Salles, vai pegar os votos que poderiam ser do Kim, talvez em uma parte. Kim está com 7,9%, se ele pegar 4% já é muito. Se o Marçal conseguir capturar votos do Nunes, de gente que ainda não conhece ele, se ele conseguir pegar metade dos votos do Kim, uma parte dos votos do Datena, e olha aí, o Kim e o Datena estão com 7,9%, isso é uma coisa interessante para vocês notarem, olha. O público do Datena é um público extremamente popular, classe C, D, E. Agora me digam quem é o público que mais ouve o Pablo Marçal. Não parece que eles colocam em prática aquilo que o Pablo diz, mas eles gostam dele, gostam do estilo de se comunicar. Eu acho, inclusive, que essa turma que consome conteúdo do Pablo Marçal, mas não enriquece, eu acho que é essa turma que interpreta ele como um entretenimento. Até porque ele faz da vida dele, do cotidiano dele, um entretenimento. Então ele tem aí esse discurso de aprimoramento pessoal muito aliado a um entretenimento, a uma novelinha. Eu acho que as pessoas assistem o Pablo Marçal, mas na hora de, sei lá, acordar cedo, como ele manda fazer, elas não acordam. Bom, abrir espaço para uma digressão aqui a respeito dos métodos de coach do Pablo Marçal, mas vejam só,
O apelo que o Pablo Marçal tem com as classes mais populares é um apelo muito parecido com o apelo do Datena, ou seja, são grupos populacionais muito parecidos. Então a chance dele pegar a voto do Datena é colossal. E aí de 10 para 20 e poucos é um pulo. Se ele for visto como um candidato viável, vai ter muito influencer de direita, vai ter muito candidato a vereador de direita, de outros partidos que não o PL, principalmente embarcando com ele. E por que não haveriam candidatos do próprio PL traindo a relação promíscua que existe com o Nunes para apoiar o Pablo Marçal? Acho isso completamente provável, porque afinal de contas, vejam só, o Ricardo Nunes está sendo apoiado pelo PL por causa de um conchavo partidário que envolve lá a turma do MDB, o Valdemar da Costa Neto, aquele monte de cadela do Centrão, e isso não diz nada ao eleitor bolsonarista normal. Não aquele que vai dizer que o Valdemar da Costa Neto é patriota porque o Nicolas disse que é, se bem que o Nicolas disse exatamente o oposto sobre o Valdemar. Eu me lembro disso. Mas vocês estão me entendendo. O eleitor bolsonarista da direita, ele não está nem um pouco entusiasmado com esse negócio de Ricardo Nunes. Aí, se o Zé Ruela do PL, que quer se eleger, ele perceber que aparecer no santinho com o Ricardo Nunes é uma piroca na bunda dele, ele vai largar. E aí eu acho que vem a grande jogada nessa brincadeira. Eu acho que o Valdemar da Costa Neto pode usar essa candidatura do Pablo Marçal como um método para pressionar o Ricardo Nunes. Imaginem, vamos desenhar aqui um cenário. O Pablo Marçal começa a ir muito bem, vai bem nas pesquisas. O PL ameaça largar o Ricardo Nunes e ir com o Pablo Marçal e levar junto o seu tempo de TV e seu fundo partidário, que são monumentais. Aí o Valdemar da Costa Neto vai lá com o Ricardo Nunes, eles sentam num gabinete, chamam umas putas, esticam umas carreiras de... não vou narrar isso, porque eu não sei se eles são desse tipo de coisa, né? Não vamos ser levianos aqui. Eu gosto de falar que político fica cheirando droga na bunda de prostituta quando é um político etéreo, que, né, não tem nome, não tem endereço, não pode processar. Esses aí não. Esses aí vão sentar no banco da igreja, vão conversar lá como homens civilizados sem fazer nada que não preste, né? A gente sabe disso. Aí vai lá, o Valdemar vai falar: Ricardo Nunes é o seguinte, nós vamos apoiar o Pablo Marçal se você não me der aqui mais 1000 secretarias, não tem 1000 secretarias? Cria mais 950. Você vai ter que me dar aqui dinheiro, vai ter que me colocar num esquema de não sei o que aí, de superintendência de alguma coisa, vai ter que passar a licitação para alguém, vai ter que me dar a mamada, papapá, papapá. A mamada é figurativa, tá? Não tô também insinuando que eles sejam todos um bando de sodomitas, pelo amor de Deus. Não é essa insinuação ou propósito do vídeo, mas eu vejo isso aí acontecendo. Valdemar da Costa Neto, a raposa velha e corna da política, usando aí o Pablo Marçal para conseguir pegar até as cuecas do Ricardo Nunes. E do jeito que o Ricardo Nunes ele tem perfil de cucão, é capaz dele levar tudo mesmo. Vai levar as cuecas, as meias, vai levar o sapato, vai levar a prefeitura, vai levar a esposa. Ricardo Nunes tem esposa? Não sei. Mas isso é figurativo, tá? Pelo amor de Deus. O pessoal às vezes é literal nas coisas quando a gente fala. Pensa que eu falo que ele vai pegar até a esposa, que eu tô realmente, tipo, desenhando um cenário em que o Valdemar da Costa Neto, ele vai, né, chabulengar ali a esposa do outro cara. Literalmente não é assim, tá? Não tô imaginando um cenário literal desses, eu não quero que vocês imaginem também, pelo amor de Deus, meus amigos. Mas eu vejo a eleição se desenrolando dessa forma em relação a esse Pablo Marçal. E, sinceramente, eu gosto desse cara. Gosto muito dele. Tem uma maneira de se comunicar muito saudável, muito interessante. Me identifico em algumas coisas que ele diz, muito daquilo que ele prega eu me identifico. Então é um cara que eu gosto.